Boas palavras para um bom dia. Nós temos visto aqui nesses nossos vídeos diários que existe uma universalidade, ensinos comuns que perpassam entre os grandes mestres da humanidade. Pessoas de diferentes épocas, de diferentes religiões, de diferentes etnias, muitas vezes pregaram, exemplificaram, recomendaram coisas semelhantes, o que nos demonstra que existem verdades universais, que existem parâmetros éticos e espirituais que servem para todos os seres humanos, apesar das especificidades culturais, étnicas e temporais de cada mestre, de cada corrente, de cada religião, de cada caminho. Hoje eu vou falar sobre Al-Ghazali, que é um teólogo muçulmano que morreu em 1111. E ele escreveu esse livro aqui chamado A Alquimia da Felicidade. Vejam só como ele começa, né, já de cara, uma frase muito profunda. Saiba, ó amado, que o homem não foi criado por brincadeira ou ao acaso, mas feito prodigiosamente e para um grande fim. Embora ele não seja da eternidade, vive para sempre. E ainda que seu corpo seja insignificante e terrestre, seu espírito é sublime e divino. Vejam que aí já começa a primeira coisa que tem em comum em diversos caminhos espirituais, na maioria, né, é a ideia de uma transcendência, né, do espírito humano em relação ao corpo, em relação à matéria. Ou seja, nós somos algo além de apenas um amontoado de moléculas ou de átomos, né? Nós temos uma divindade intrínseca. E nesses passos que ele vai propor para a alquimia da felicidade, ele propõe 4 estágios, ou quatro ideias que nós devemos seguir, 4 recomendações. Primeiro, o conhecimento de si mesmo. Segundo, o conhecimento de Deus. Terceiro, o conhecimento deste mundo como ele realmente é. E quarto, o conhecimento do próximo mundo como ele realmente é. Então, primeiro, o conhecimento de si mesmo. Ora, Sócrates dizia a mesma coisa na Grécia Antiga, elegia como princípio da sua filosofia, da sua ética e da sua pedagogia o conhecimento de si mesmo. A psicologia, a psicanálise contemporâneas também nos indicam a necessidade que nós temos de irmos em busca de nós mesmos. Mas o segundo passo, que é o conhecimento de Deus, é justamente decorrente desse conhecimento de si mesmo, porque quando o homem conhece a si mesmo, encontra o que dentro de si? A presença divina. Embora Deus também esteja além de nós, não esteja apenas em nós, mas está em nós. Então o conhecimento de si é, para os caminhos espirituais, um conhecimento também de Deus em si, dessa essência divina que reside em nós. O conhecimento deste mundo como ele realmente é, isso é muito interessante e importante. Como é realmente esse mundo? Esse mundo é efêmero, esse mundo é passageiro, esse mundo é um mundo em que tudo passa. Hoje nós temos ouvido muito essa palavra, tudo passa, né? Porque nós estamos num momento de crise, de sofrimento generalizado, e muitas vezes as pessoas, para consolarem umas às outras, dizem, passa, isso passa, tudo passa. E é verdade. Nós sabemos que o mundo, esse mundo que nós vivemos, tem uma transitoriedade, tem uma efemeridade, tem um fluxo contínuo. Então, é por isso, né, que nós devemos nos apegar aos bens eternos. É por isso que em seguida ele fala o conhecimento do próximo mundo como ele realmente é. Ou seja, existe um mundo espiritual, ou existe alguma essência divina que permeia todas as coisas, que transcende a efemeridade do que passa no mundo material. Então, vejam como são consoladoras e belas essas palavras, e elas poderiam ter sido ditas por um judeu, por um cristão, por um espírita, enfim, por qualquer um que tivesse essa ideia de que há algo permanente que transcende, que há algo que está sempre na efemeridade, que é isso
esse mundo em que nós estamos mergulhados. E nós só podemos encontrar a felicidade, né, naquilo, apegando-nos ou estando sob o ponto de vista de algo mais permanente, da eternidade. O Allan Kardec, fundador do Espiritismo, fazia a imagem do olhar sobre a montanha. Né? Quer dizer, quando a gente olha em cima da montanha, a gente vê que tudo é pequeno, que tudo é passageiro e que as coisas fluem de uma maneira que nós podemos ficar em paz, não precisamos nos desesperar com as pequenas coisas que nos parecem trágicas neste mundo. Boas palavras para um bom dia.